Fala galera, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Clara sempre soube que sua vida não seria fácil. Cresceu em um orfanato, onde as outras crianças zombavam de sua pele escura e dos cabelos encaracolados. Neguinha sem família, diziam. Aprendeu cedo que, para sobreviver, precisava suportar as humilhações calada. A fome a acompanhou por anos e, muitas vezes, dormia com o estômago vazio. Aos 18 anos, sem qualquer apoio, foi jogada ao mundo, sem dinheiro, sem lar, sem perspectiva. Trabalhou em subempregos, passou noites ao relento, enfrentou olhares de desprezo e portas fechadas. Até que conseguiu uma vaga como faxineira na empresa Vasconcelos e Filhos. Lá, a humilhação continuou. Era ignorada por todos, exceto quando se tornava alvo de piadas. "Ei, você pisou nesse chão que acabou de ser encerado?" Perguntou Larissa, a secretária do CEO, cruzando os braços. Não, senhora." Clara gaguejou. "Parece que sim." Larissa revirou os olhos. "Gente incompetente como você só serve para isso mesmo, limpar o que os outros sujam." As gargalhadas ecoaram ao redor. Clara engoliu em seco, sentindo o rosto queimar. Quantas vezes já havia passado por isso? No refeitório, ninguém queria dividir a mesa com ela. Alguns jogavam lixo propositalmente no chão para que ela tivesse que recolher. No fim do dia, voltava para seu quartinho apertado e agradecia por pelo menos ter um teto. Mas algo estava prestes a mudar. Uma noite, ao limpar o escritório do presidente da empresa, Clara encontrou uma foto sobre a mesa. Sentiu um frio percorrer sua espinha. A mulher na foto era incrivelmente parecida com ela. Os mesmos olhos, os mesmos traços delicados. Virou a fotografia e leu um nome escrito no verso: Helena Vasconcelos. O sobrenome a fez estremecer. Vasconcelos. O mesmo da empresa onde trabalhava. O mesmo dos donos que a tratavam como nada. Decidiu investigar. Descobriu que Helena era filha do fundador da companhia, mas desaparecera há mais de 20 anos em circunstâncias misteriosas. Algumas notícias antigas insinuavam que ela tinha um bebê antes de sumir. Um bebê? Seu coração acelerou. Seria possível? Ela era essa criança perdida? Clara precisava de respostas. Foi até uma antiga governanta que trabalhara para os Vasconcelos por anos. Com alguma resistência, a mulher lhe contou a verdade. "Sim, minha querida. Você é filha da Helena." Quando sua mãe engravidou, sua avó, Dona Beatriz, ficou furiosa. Queria que ela casasse com um empresário rico, não que tivesse um filho de um homem negro. Ela a deserdou, a expulsou de casa. Sua mãe foi internada em uma clínica como se estivesse louca. Disseram que você morreu no parto. Mas, na verdade, te deixaram em um orfanato, longe de tudo. Clara sentiu um nó na garganta. A dor da rejeição tomou conta de seu peito. Passara a vida sendo tratada como ninguém, quando, na verdade, era herdeira de uma fortuna. Eles a jogaram fora como lixo por puro racismo e ambição. Ela se lembrou de todas as noites de frio, dos olhares de desprezo, das vezes em que foi tratada como invisível. Agora sabia o motivo. Sabia que tudo foi arquitetado para que sua existência fosse apagada. Mas não permitiria mais isso. Decidida, Clara passou a vasculhar cada pedaço de informação. Vasculhou arquivos antigos da empresa, leu atas de reuniões passadas e percebeu que havia muitas falhas nas declarações financeiras. Descobriu que Marcelo desviava dinheiro há anos e que Beatriz sempre acobertou suas falcatruas. A empresa era um império de corrupção sustentado pela mentira e pelo desprezo àqueles que consideravam inferiores. Agora, Clara queria justiça. Mas ao confrontar Beatriz e Marcelo Vasconcelos, recebeu apenas desprezo. Certa noite, ao recolher o lixo no escritório da diretoria, Clara viu Marcelo e Beatriz sozinhos, discutindo sobre negócios. Criou coragem e se aproximou, cruzando os braços. "Boa noite", disse, sua voz firme. Os dois se viraram, surpresos ao vê-la ali. "O que você quer, garota?"
Marcelo resmungou, visivelmente incomodado. Quero respostas. Clara continuou, encarando Beatriz. Sei que sou filha de Helena. Sei que vocês me abandonaram, que fizeram minha mãe sofrer. Sei de tudo. Por quê? Beatriz arregalou os olhos, mas logo se recuperou, soltando uma risada sarcástica. Você? Uma faxineira? Minha neta? Beatriz gargalhou. Não me faça rir, garota. Quer dinheiro, é isso? Pois volte para seu lugar antes que eu a despeje de vez. Marcelo foi pior. Isso é um golpe barato, ele disse, sorrindo de lado. Você acha que pode chegar aqui, esfregando o chão, e dizer que é uma Vasconcelos? Ridículo. Eles tentaram desacreditá-la, falsificaram documentos, inventaram mentiras. Marcelo, manipulador, convenceu os acionistas de que Clara era uma golpista. A humilhação foi pública. No meio da empresa, diante de dezenas de funcionários, foi chamada de oportunista, mentirosa. Larissa, a secretária, espalhou boatos horríveis. Mas Clara era mais forte do que eles imaginavam. Com a ajuda de Gabriel, um advogado que, no início, apenas queria lucrar com a situação, Clara conseguiu provas. Encontrou documentos assinados por sua mãe, Helena, falando sobre a gravidez. Localizou testemunhas, funcionários antigos que sabiam da verdade. Tudo estava se encaixando. O dia da grande revelação chegou. Clara reuniu os acionistas e expôs tudo. Fotografias, registros médicos, assinaturas. Beatriz ficou pálida. Marcelo suava frio. O escândalo explodiu. Os acionistas exigiram explicações. A imprensa foi acionada. Marcelo foi afastado. Beatriz, desacreditada, teve um colapso público. No final, Clara percebeu que sua maior vitória não era a riqueza, mas o fato de ter provado que era mais forte do que jamais imaginaram. E olhando para o céu, sentiu que sua mãe, onde quer que estivesse, finalmente estava em paz. No dia seguinte, a notícia se espalhou rapidamente pelos corredores da empresa. O escândalo estava em todos os jornais, nas redes sociais, nas televisões. Beatriz e Marcelo eram os alvos principais. As imagens de Clara, com suas provas incontestáveis, dominavam as manchetes. O império que eles haviam construído com mentiras e manipulação estava ruindo diante dos olhos do público. Clara sentia um alívio estranho, como se um peso gigantesco estivesse se dissipando de suas costas. Mas nada a preparou para o que aconteceria no grande evento da empresa, onde ela tinha decidido enfrentar Beatriz e Marcelo de frente. Era o momento de revelar a verdade aos acionistas, a todos que estavam no palco, aguardando a grande apresentação. Quando Clara subiu ao palco com os documentos em mãos, o silêncio tomou conta do ambiente. Ela olhou diretamente para Beatriz e Marcelo, que estavam em uma mesa na frente com expressões nervosas. Beatriz tentava disfarçar, mas seus olhos estavam arregalados, incapazes de esconder o pânico que se aproximava. Marcelo, por outro lado, parecia tentar manter a postura arrogante, mas sua mão tremia levemente enquanto ele ajustava o terno. Clara não hesitou. Ela mostrou as fotografias, as assinaturas, os registros médicos que provavam sua verdadeira identidade. A cada documento que ela levantava, o rosto de Beatriz ficava mais pálido e as mãos de Marcelo se apertavam contra a mesa. O que antes parecia uma acusação sem fundamento, agora era uma verdade inegável. Clara olhou para os acionistas, para os funcionários presentes, e sua voz ecoou no grande salão. Este império foi construído sobre mentiras. Vocês me chamaram de mentirosa, me humilharam, me trataram como invisível. Mas hoje, vocês verão quem é a verdadeira fraudulenta. Aqui estão as provas. Tudo o que fizeram foi para esconder a minha existência, para manter o poder em suas mãos. O impacto foi imediato. As conversas começaram a se multiplicar. Os rostos surpresos se voltaram para Beatriz e Marcelo. Eles tentaram falar, mas as palavras não saíam. Marcelo levantou-se, mas a pressão estava evidente em seu rosto. Beatriz estava em um estado de pânico absoluto. Ela tentou controlar a situação, mas não conseguiu esconder sua vergonha. O público a observava com repulsa. Beatriz, incapaz de lidar com a humilhação,
começou a tremelicar. Marcelo tentou intervir, mas a raiva era palpável em sua voz quando ele atacou Clara. "Isso é um golpe! Você nunca será uma Vasconcelos!" Ele gritou, mas suas palavras estavam vazias. O desprezo que tentava transmitir não surtia efeito. Clara estava diante deles como uma mulher forte que finalmente tomava seu lugar. A cada tentativa de Beatriz de justificar suas ações, ela se afundava ainda mais. A própria fundadora da empresa foi desmascarada de forma brutal. Marcelo, o manipulador, o homem que sempre esteve acima de todos, agora estava sendo exposto como um criminoso. A vergonha foi evidente, e os acionistas exigiram respostas imediatas. À medida que as acusações se acumulavam e o escândalo tomava proporções ainda maiores, Beatriz teve um colapso. Sua máscara de poder desmoronou diante de todos. Ela foi retirada do palco com a expressão descomposta, e os funcionários assistiam em silêncio, sabendo que nada seria como antes. Clara sentiu uma leveza como nunca antes. Ela não precisava mais lutar para ser reconhecida. Sua verdade estava à vista de todos. Ela havia conquistado não só sua herança, mas sua dignidade. A justiça estava sendo feita, e o império de Beatriz e Marcelo havia sido destruído. E enquanto os ventos de mudança sopravam por toda parte, Clara, com um sorriso sereno no rosto, soube que finalmente estava em paz. Ela não precisava mais do reconhecimento dos outros. Ela havia conquistado sua liberdade. E, mais importante, havia mostrado a todos que a verdade sempre encontra um caminho para a luz. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!